Cartas de Paulo de Tarso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Mensagem presente no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 152, editora FEB. O versículo: Mas a ciência incha, é a caridade que edifica. Mensagem intitulada Ciência e Amor. A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemo-la no mundo exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. A palavra é transmitida sem fios, a longas distâncias. A imprensa divulga raciocínios mundiais. Mas, para essa mesma ciência, pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse nem as finalidades santas. O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante, como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor, libertador das criaturas. Se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos. Se a primeira confecciona um livro, ensina o segundo como gravar a verdade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor produz as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o segundo, o amor, pode dar um coração iluminado. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento, porque a ciência foi assalariada pelo ódio, que aniquila e perverte, e só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. Breve comentário a respeito desse versículo magnífico. Paulo, na visão dele profunda, percebe e compreende como que a ciência é capaz de inchar os recursos que estão à nossa volta, mas igualmente compreende que só caridade, ou seja, benevolência, tolerância e perdão, são capazes de edificar, construir realmente destinos superiores para todos. Então, a página Ciência e Amor deixa claro para todos nós que, por mais que venhamos a conhecer
reconhecer e criar mecanismos de como agir aqui no corpo físico, na interação com essa matéria, o destino mais sublime que podemos dar aos resultados da ciência, ele só se manifesta adequadamente através dos sentimentos do amor. Então ainda estamos num momento muito difícil, onde todas as máquinas são máquinas frias, com objetivos frios. Sempre se desenvolve máquinas e recursos, por vezes inicialmente para agredir, inicialmente para gerar a morte de terceiros, recursos por vezes que são criados e máquinas que são elaboradas para produzir em larga escala um produto, não para tornar ele simplesmente um recurso mais acessível para todos, mas para empreender um lucro ainda muito maior para o proprietário de um certo empreendimento. Então ainda estamos com uma deficiência muito grande de amar, ou seja, de observar o verdadeiro destino que devemos aplicar para com a ciência. Então, Emmanuel coloca para todos nós, a ciência, por si só, pouco importa se o homem lhe use os frutos, ou seja, as consequências finais da ciência, se o ser humano está usando para o bem ou para o mal. É como se ela fosse neutra. Você pode usar como você bem entender. Não compreende, aí Emmanuel bota a frase bem clara para todos nós, não compreende o desinteresse, nem as finalidades santas. Ou seja, o acesso que o ser humano tem às ciências, o acesso é controlado. Não é assim. A ciência não é criação humana. É a forma como o ser humano foi permitido observar e compreender as leis naturais de Deus. Quanto mais estudamos e compreendemos as leis naturais de Deus através da ciência, não apenas compreendemos os recursos que Deus coloca para todos nós, para agirmos e reagirmos uns com os outros, mas, acima de tudo, compreendemos o quão complexas são essas leis e como elas se afinizam para com os objetivos maiores do Pai. Então, quem está errando nesse processo somos nós mesmos, que ainda não compreendemos que o acessar a ciência, ela deve ter um papel de desinteresse. Não adianta acessarmos a ciência para apenas beneficiar nós mesmos, aos nossos interesses, aos nossos devaneios. E não compreendemos as finalidades santas. Então, por vezes, não compreendemos que a multiplicação, as possibilidades de acesso para todos com relação aos alimentos, foi uma providência, tem uma finalidade santa nessa história. Não é simplesmente um aspecto da nossa civilização materializada que resolveu tentar aplicar os recursos científicos para com todos. Na verdade, é por inspiração divina o desenvolver para criar alimentos e recursos e como transladar os alimentos e os recursos para fornecer a todos. E quanto mais percebemos que devemos ter mais desinteresse e compreender como os recursos da ciência são recursos que deveríamos utilizar para um fim santo, ou seja, para um fim mais útil e próspero para todos, vamos, a partir desse ponto, compreendendo a relação que existe entre a ciência e o amor. Ou seja, a ciência incha as situações de possibilidades. Você quer encher um celeiro, quer inchar um celeiro com as máquinas que se empreende no sistema de colheita, a coisa mais fácil que tem é você inchar um celeiro de recursos. A questão é o que você vai fazer depois com esse recurso. Que fim você vai dar a esse processo? Você vai pegar essa colheita e vai
guardar o recurso para que o preço aumente no mercado internacional, ou você vai comercializar para que todos tenham acesso com certa facilidade àquele patrimônio divino que foi o florescer daquela planta, que foi o crescer daquele fruto. Então ainda estamos com uma visão altamente interessada e altamente egoísta. Essa é a marca ainda do nosso século. O egoísmo recrudescido ao extremo. Não percebemos que todas as possibilidades que nos cercam pertencem a Deus. Então, claramente, Emmanuel destaca para todos nós que o amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Então, só vamos empreender recursos, projetos e dinamismo para o bem de todos quando realmente estivermos com o sentimento de amor dominando a nossa consciência. Então, ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina. Essa frase é forte. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Ou seja, perdemos, quanto mais desconectados estamos dos nossos objetivos divinos, ou seja, quanto mais estamos desconectados do amor, menor é a nossa consciência total sobre a utilidade divina que devemos aplicar sobre tudo que está à nossa volta. Então, os recursos da telecomunicação não foram feitos para ficarmos um agredindo o outro, tentarmos destruir uns aos outros. Então, temos que compreender que os recursos da ciência, eles possuem como objetivo recursos de mais alto valor para a evolução e o progresso de todas as criaturas. Com isso, é claro que precisamos dinamizar os recursos de conhecimento e os recursos de empreender, por exemplo, a transmissão da palavra de uma forma mais edificante. Ou seja, usar a palavra de uma forma construtiva e não da forma destrutiva. Realmente só vamos estar utilizando a justa publicação dos raciocínios elevados somente se tivermos com esse objetivo. Só que esses objetivos eles vão se alinhar aos objetivos do Pai à medida em que estivermos desenvolvendo no nosso mundo íntimo o amor. Sem o sentimento de amor genuíno, não teremos condições de estar manipulando a ciência em proveito e progresso de todos. Então, dando um exemplo, Emmanuel dá um exemplo bem específico. Se a ciência descobre explosivos, dinamite e outros tipos de altíssimo potencial energético num pequeno volume, então se a ciência descobre um tipo qualquer de explosivo, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas, por exemplo, que liguem os povos, e não pegar esses explosivos para um destruir o outro. Porque o objetivo de um destruir o outro não tem nenhuma relação com o amor. Mas a forma de integrar os povos, de auxiliar o acesso de um lugar ao outro, é uma forma genuinamente divina de utilizar o explosivo. Então, se a primeira, no caso a ciência, confecciona um livro, ensina o segundo, ou seja, o amor, como gravar a verdade consoladora
Então, a ciência, ela só alcança os recursos e os destinos adequados quando o amor passa a ser preponderante no campo dos sentimentos no qual estamos conduzindo a ciência. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor produz as obras mais altas. Então, não duvidamos de que a primeira, a ciência, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o segundo, o amor, pode dar um coração iluminado. Então o mundo permanece em obscuridade e sofrimento, porque a ciência foi assalariada pelo ódio e que aniquila e perverte. E só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. Então, fica muito difícil imaginarmos qualquer tipo de progresso da ciência afastado dos objetivos do Cristo. Porque todos os objetivos do Cristo demandam, estimam e aguardam a ação positiva, a ação no bem para com todos, para o progresso de todos. Então, ainda aqui no mundo, as pessoas costumam afirmar: olha, eu tenho a minha vida profissional e eu tenho a minha vida pessoal, como se fosse possível separar dois seres humanos de uma mesma identidade. Então, nós não podemos mais ficar transformando as possibilidades que nos são ofertadas de desenvolvimento e de progresso para com todos e assalariando a ciência pelo ódio, que aniquila, perverte. Não, mas aí são objetivos da minha empresa, são objetivos financeiros. É totalmente diferente dos objetivos religiosos. Não são separados de forma alguma. Nós gostaríamos muito que assim o fosse, mas não é. Todos os objetivos da vida estão alinhados para o mesmo destino. É o progresso de todos. Então, se estamos empreendendo o uso dos recursos do conhecimento na sua condição estética de egoísmo, na sua condição de transformar o acesso e os resultados de forma que se utiliza mecanismos para aniquilar terceiros e perverter outros, não tem nada a ver com amor. E como podemos justificar para nossa própria consciência que estivemos assim agindo? Porque, na verdade, entendíamos que era separado o que é conviver em regime religioso do que é conviver em regime profissional. Não existe como separar. Somos uma única identidade. E temos que, em todos os recursos da vida, em todos os minutos da vida, estarmos agindo, reagindo em nome de Deus, através do amor de Jesus Cristo, ou seja, através dos recursos dilatadores que alavancam a humanidade, que Jesus tem autoridade para desempenhar. Jesus tem autoridade para com Deus pegar recursos divinos e arremessar em todos os corações. É assim que ele está cultivando o reino de Deus em nossos corações. Agora, temos que fazer a nossa parte. Não podemos deixar simplesmente que o Cristo venha fazer todo esse trabalho sozinho. Precisamos compreender que não faz sentido transformarmos qualquer reação ou ação de manifestação, seja física, seja no mundo corpóreo ou fora do corpo físico, recursos de ações ligados ao campo da ciência que não seja para gerar progresso e desenvolvimento para todos. Somente o amor realmente é capaz de construir
destinos melhores para todos. Caso contrário, não vamos compreender que, no fundo, esses acessos que nos são permitidos à ciência, ele demanda de todos nós desinteresse. Não pode atender interesses pessoais. E que a atividade fim, o destino final que temos que dar para esses recursos, é para atender a todos e para o progresso de todos. Então, o amor, como Paulo realmente comentou, com muita sabedoria, a ciência incha. Realmente, a ciência é capaz de desenvolver coisas fantásticas. Mas somente a caridade, na sua expressão maior do bem, da qualidade chamada benevolência, é capaz de realmente construir destinos diferentes para tudo e para todos à nossa volta.